Sabe aquele dia que você já acorda pensando assim, eu sei o que precisa fazer, mas não tenho motivação nenhuma? Se você sente que a motivação ela simplesmente não aparece de jeito nenhum e que isso tá te impedindo aí de realizar as coisas que você precisa, então fica aqui comigo porque hoje a gente vai resolver esse problema de vez. E eu vou te contar, inclusive, que talvez o que você esteja esperando não é exatamente o que vai te tirar do lugar. Bora bater esse papo hoje? Oi gente, meu nome é Letícia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu trago aqui reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida com mais tranquilidade, mais leveza, mais alegria. Se esse tipo de assunto te interessa, então eu te convido a se inscrever, assim a gente pode se rever mais vezes. Bom, gente, a motivação e, consequentemente, a procrastinação e a disciplina são tópicos que a gente precisa estar sempre muitíssimo atento para que a gente não corra o risco aí de se sabotar. A verdade é que o futuro que a gente sonha e idealiza e pensa um montão a respeito, ele não é construído a partir de oportunidades que simplesmente vão cair do céu, ou de mudanças assim drásticas. Ou que coisas que vão acontecer do dia para a noite. A vida que a gente deseja e sonha, ela é construída no pequeno, no hoje, no aqui e no agora. E de acordo com essas pequenas decisões e ações que a gente vai tomando no nosso dia a dia. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que, enquanto você for escravo da sua motivação, os seus sonhos e os seus planos, eles vão continuar sendo apenas isso. Sonhos e planos. O erro, gente, tá justamente na gente acreditar que primeiro vem a motivação e só depois vem a ação. Quando na realidade não é bem assim. O caminho é justamente inverso. A motivação, ela não vem antes da ação, ela vem depois. Se você ficar esperando um dia em que você vai acordar motivado para fazer o que precisa ser feito, provavelmente não vai fazer nada. A ação, ela é o que justamente vai despertar a motivação e não o contrário. Veja bem, pensa aqui comigo. Cada vez que você começa, mesmo que de forma pequena, mesmo que pareça às vezes insignificante, algo dentro de você se move. E esse movimento é como se ele gerasse energia. E essa energia vai justamente levar a gente ao progresso, que por outro lado é justamente esse progresso que fortalece a sua disciplina, a sua consistência, que desperta um senso de motivação. A motivação, ela não é mágica, ela não cai do céu num dia ensolarado. Ela é construída pouco a pouco pelo simples ato da gente começar e de persistir. Mas agora aqui que você já entendeu, que a motivação, ela não precede a ação, talvez você esteja se perguntando o seguinte: ai, Letícia, mas o que eu faço quando eu não tenho motivação, quando eu não me sinto motivado, eu não consigo sair do lugar? Perceba aqui o seguinte, gente. A motivação, quando ela falha, é o propósito que vai te sustentar. Às vezes a gente perde o ânimo porque a gente perde de vista o sentido, o propósito das coisas. Você já se perguntou por que isso aí que você precisa fazer, que você está procrastinando e que você não tem motivação, por que isso é tão importante? É, por exemplo, pela sua saúde? É pela sua independência? É pela sua paz? Ou porque você sonha com uma vida melhor, uma vida diferente? A gente lembrar por quem e por que a gente faz o que faz, isso muda tudo. Veja bem, você não precisa de motivação para tudo, mas você precisa de um motivo genuíno e verdadeiro para continuar persistindo. E aqui, gente, é essencial que eu e você, a gente esteja conectado com os nossos porquês. Entenda isso. Não precisa também ser algo grandioso, algo pé no chão. Pode ser simples, pode ser realista, não precisa ser o propósito da sua existência. Mas pode ser, por exemplo, economizar porque você quer conseguir pagar as contas em dia. E olha só, falando sobre porquês, que eles precisam ser, inclusive, simples e realistas, o importante é a gente estar fundado, gente, na realidade. Porque até isso atrapalha a nossa motivação. Se tudo que a gente faz, a gente cria uma expectativa assim gigantesca, o problema que às vezes está travando a gente não é a preguiça, mas é o excesso de pressão.
Então, é importante, né, que você possa diminuir o tamanho das expectativas. Isso vale para tudo. Diminui também o tamanho da expectativa quanto aos seus porquês e aos seus propósitos, inclusive. Diminua aí a sua expectativa de perfeição. Não queira ter um plano perfeito, fazer tudo de cara. Vai com calma, sabe? Começa no pequeno. Não precisa escrever um livro inteiro hoje. Começa pelo primeiro parágrafo, pela ideia, pela construção aí argumentativa e lógica. Não precisa correr 5 quilômetros. Caminha 10 minutos, sai de casa, toma um ar. Não precisa querer organizar tudo num dia, sua casa inteira. Organiza aí uma cômoda, uma gaveta, uma porta do armário. Mas veja bem, continue no processo depois de fazer o primeiro passo, depois de fazer esse pequeno. Retoma a tarefa no dia seguinte, dê continuidade. É quando a gente faz o que é possível, mesmo que seja pequeno, que o caminho se abre. É ele que destrava a sua motivação. Olha só, eu quero te dizer uma coisa. Se você está se sentindo desanimado, atrasado ou sente que, por exemplo, perdeu o caminho, não se julga, mas se escuta, sabe? Porque a culpa, gente, ela só paralisa a gente ainda mais. Mas a curiosidade, por outro lado, ela movimenta a gente. Então, pensa aí, o que é que está me travando tanto? Quais são as expectativas que talvez eu esteja colocando em relação a isso que está me deixando sob pressão? Tem algo que talvez está sugando a minha energia ou que talvez eu poderia mudar, ajustar na minha rotina, no meu dia a dia? A motivação, ela se constrói muito mais facilmente com autocompaixão do que com cobrança e com pressão. Mas veja bem, essa autocompaixão, ela precisa ser, né, uma autocompaixão não de alguém que vai passar a mão na nossa própria cabeça e deixar tudo para depois, não fazer o que precisa ser feito. Mas é a autocompaixão que te coloca de frente com a sua própria responsabilidade e que te lembra de que na sua vida quem está no assento do motorista é você, não é mais ninguém. Então, para as coisas acontecerem e para as coisas se movimentarem, vai depender de você. E o futuro que você quer construir vai sim depender das ações e das decisões que você toma hoje. E olha só, vale inclusive a gente lembrar aqui, se no meio desse processo todo você só se permite ficar feliz quando tudo estiver perfeito, talvez você passe uma vida toda achando que nada é o suficiente. Então começa no pequeno, mas se mantém depois no dia seguinte e no dia seguinte. A motivação, gente, ela se alimenta de avanço, mas ela não se alimenta de exigência. Pelo contrário, a exigência mina a nossa motivação. Então reconheça os passos, valoriza aí o seu esforço, aplauda também o pequeno. A sua constância, ela não vai depender de grandes vitórias e grandes feitos, mas justamente de pequenos movimentos que a gente realiza diariamente. Você não precisa estar sempre no seu melhor, você só precisa continuar. Então começa no pequeno, reconecta com o seu porquê, seja gentil com você mesmo. E lembra, a motivação ela é construída, ela nasce quando você escolhe agir justamente. Mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando você não sente disposição e quando você não se sente animado. Acredite em mim, você não vai querer olhar para trás na sua vida e ficar pensando, poxa, quanto tempo foi desperdiçado, quantas oportunidades foram desperdiçadas. Mas se hoje você começar a fazer esse passo a passo e amanhã você retomar e dar continuidade, isso sim vai fazer grande diferença na sua vida para você alcançar os seus objetivos e conquistar e conseguir aquilo que você realmente deseja. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal, tanto sobre disciplina quanto sobre constância. Eu vou deixar eles linkados aqui embaixo, mas antes da gente encerrar, eu quero te lembrar também do seguinte: o seu melhor de hoje pode ser só 20 ou 10% do de ontem. Isso também é constância. Esse era o meu recadinho de hoje, eu espero que a gente possa se rever lá nos outros vídeos. Se cuida, tá? Um beijão, tchauzinho!